O programa Automania tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Olá, amigos da Rede Central TV. Eu sou o Bispo Neto e junto com Rafael Lupatini e Regi Silva, estamos aqui para mais uma edição do programa Automania. Tudo sobre o automobilismo e a indústria automotiva para você. E já está nas revendas a nova Toyota Heavy híbrida. Ela chega com novidades e por um preço de R$ 399.990. Veja a matéria. A Toyota segue com a estratégia de expandir sua oferta de veículos eletrificados no Brasil com a chegada do RAV4 Plug-in Hybrid. A inédita versão XSE Plug-in Hybrid reforça o compromisso da fabricante em diversificar tecnologias, multipatui, demonstrando seu comprometimento com a evolução e adaptação às demandas específicas de cada mercado. O RAV4 Plug-in Hybrid na versão XSE já está disponível em concessionárias selecionadas da Toyota por R$ 399.990. A Toyota utilizou sua experiência como líder mundial em eletrificação para desenvolver um veículo que combina eficiência e desempenho. O RAV4 Plug-in Hybrid tem excelente autonomia de 55 km no modo totalmente elétrico e potência combinada de 306 cavalos. Outras novidades da versão XSE Plug-in Hybrid são o cluster com tela TFT de 12,3 polegadas, a nova multimídia com tela de 10,5 polegadas e um head-up display com informações sobre trajeto, velocidade e piloto automático. Como todos os produtos da marca Toyota no Brasil, o RAV4 Plug-in Hybrid tem garantia de 5 anos, com um acréscimo de 3 anos em garantia para o sistema híbrido elétrico ou 100.000 km. E aí, Lupatini, ficou bacana essa caminhonete, né? Amigos, tudo bem? Hoje estou de novo aqui fazendo a vez da Sharon, que está se recuperando, né, Bispo? Mas logo ela está aqui com a gente. Na verdade, eu tô fazendo a da Sharon e você tá fazendo a minha. Pois é. Olha a confusão que confusão, né? Mas assim, para que a gente possa levar aí pro pessoal de casa todas as informações bem bacanas aí do automobilismo e dos automóveis. Vamos lá. Carro bacana. Uma distribuição bem equalizada. Do powertrain, né? Powertrain bem legal, né? Você viu? Bem equalizadinho. 2 motores elétricos, um motor a combustão, gerando ali, ó, 306 cavalos de força, tá? A soma deles dá 306. 306 cavalos de força, somando, né? A gente tem ali os elétricos ali com 182 no dianteiro, a gente tem um elétrico traseiro também com 121, tá? Mas a somatória total do powertrain deles é de 306 cavalos de força, tá? E gera uma velocidade de 0 a 100 em 6 segundos. Então, assim, para o carro que pesa... Uma SUV grande, né? Dá mais de 3 toneladas, com certeza, é uma referência muito boa. E uma SUV de sucesso, né? No mundo já foram mais de 6 milhões de unidades vendidas todo esse tempo. É lançamento mundial, né? Isso. Então, repercute muito bem. E a Toyota, né? Quando a gente fala em japonês, sempre falo aqui, o japonês tem uma qualidade excepcional para fabricar carros, é uma excelência, peça, parafuso, tudo da melhor qualidade. Então, vale a pena. E a GWM está completando 1 ano de Brasil e quem ganha os presentes são os clientes. Eu fui fazer uma matéria lá na Evolux, junto com o Joãozinho, nosso amigo aqui, e temos novidades para você. Acompanhe. Olá, amigos do Automania. Hoje estou aqui na Evolux GWM com o Marcelo, que vai nos falar um pouquinho do Hora 03 e do Aval H6. Porque nós estamos no primeiro ano da GWM no Brasil e
tem várias promoções e na compra do Hora 03 o cliente ganha o Wallbox. Mas deixa que o Marcelo vai contar pra gente. Marcelo, como que é essa promoção? Bom dia a todos. O aniversário de 1 ano da GWM, eles estão dando de presente o Wallbox, no Hora Skin e agora no GT também, taxa zero, 50% de entrada e o saldo em 24 vezes sem juros. O carro conta também com 4 revisões gratuitas ou 5 anos. Então, o tempo que você tiver com o carro dentro da garantia, você não vai precisar pagar as revisões. Ele tem o pacote comodidade também, que inclui assistência 24 horas durante os 2 primeiros anos, garantia total, mesmo que você danificar por mau uso a bateria, o seguro vai cobrir total. No caso de você precisar da assistência da GWM, da oficina, e o carro não for consertado num período de 48 horas, você tem carro reserva. Então são muitos benefícios mesmo para esse primeiro ano de aniversário. Tá certo, Marcelo. Conta pra gente um pouco. Então, 1 ano, já tem muitos desses rodando por Curitiba aqui, né? E fala pra gente o que o pessoal sente depois do test drive, ou até mesmo você me mostrou agora há pouco uma mensagem de um cliente, né? Depois que comprou, a reação deles, o feedback deles com vocês, como é? O feedback é o melhor possível, tá? É um carro com uma autonomia, no caso do Skin, de 300 km, e no caso do GT de até 400 km. Então, uma cliente me passou o feedback que ela recarrega o carro no final de semana e ela consegue usar, bem dizer, a semana inteira o carro sem necessitar de outra recarga. Então a gente está falando alguma coisa em torno de R$40 para carregar a bateria completa dele e rodar mais ou menos 300 km. Então isso daí é muito satisfatório. Fora o conforto, o silêncio, o desempenho do carro, que realmente impressiona muito os nossos clientes. Isso daí está sendo muito positivo. Então, Marcelo, agora nós estamos no Haval H6, que também tem promoção nesse aniversário da GWM do Brasil, né? Exatamente. Esse daqui é o H6 GT, é o nosso top de linha, é um coupé. Ele possui um sistema híbrido com um motor a combustão e 2 elétricos e potência combinada 393 cavalos, 77,7 de torque e um 0 a 100 de 3,8 segundos. É muito rápido e muito potente esse carro. Ele está numa condição super especial, 60% de entrada, taxa zero em 24 vezes e super valorização no seu seminovo. Então, uma condição especial para aniversário mesmo. Se vocês querem aproveitar, venha conhecer o GT, fazer um test drive que vocês vão se surpreender mesmo. E como é que estão os preços na linha H6? H6 é o Heavy, que seria o nosso primeiro da linha, o híbrido convencional, de 224, ele está por 214 mil. O P-Heavy, que é o híbrido plug-in, ele está 279 e o GT, que é o nosso coupé, 319. Certo. Então agora vamos você fazer o convite para o pessoal vir fazer o test drive, né? Convida o nosso público do Automania para vir aqui na Evolux. Galera, aniversário da GWM no Brasil, é o primeiro ano que estamos aqui, condições super especiais na linha Hora e na linha Haval, taxa zero. Se você não quiser taxa zero, quiser um prazo um pouco mais estendido, nós temos taxas especiais também. Então venha conhecer, venha fazer o test drive, que vocês vão se surpreender com os nossos produtos. É isso aí, galera. Eu já andei nesses dois, tanto aqui em Curitiba como em Interlagos. E vale a pena, você realmente vai se surpreender. Lupa, e a gente já andou nesses carros, vimos a qualidade de acabamento, desempenho deles, né? Lá mesmo na Evolux, né? Lembra aquele dia que a gente foi lá, andou com a Haval? Eu fiquei impressionado. A gente andou com... Hora? O Hora 03 é o pequeno, né? É o pequeno também. Que é o Skin e o GT. Né? A qualidade de acabamento dos carros é uma coisa impressionante, Bispo. Mas me encantou mesmo foi a Haval pelo tamanho, pelo torque que tem e a qualidade dentro, cara. Você dá um comando de voz, Haval, abre o teto. Ela abre o teto. Haval, acende o farol. Daí tem toda aquela coisa do Park Assist, né? Que estaciona o carro sozinho.
Te mantém você na faixa. Tem na faixa, frenagem você de pode soltar a mão no emergência. volante, tem frenagem de emergência. Uma série de Tecnologias a serviço do motorista, né? de apêndices agregados ao carro, Sim. que, olha, é uma coisa assim que você fica impressionado. Eu compraria. E mais essa novidade, você viu que bacana? Agora eles dão o totem para você colocar em casa. Quem comprar o Hora 03, além da promoção de 50% de entrada e o restante financiado a taxa zero, Ganha o Allbox? ganha o Allbox. E tanto no Skin quanto no GT. Você viu que legal, pessoal? Então, vale muito a pena, é um carro muito legal. Carregador de alta performance na tua garagem, ali na tua casa, né? Meia horinha, Meia horinha você está com carga suficiente para andar o dia inteiro. que legal. Vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com o segundo bloco. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV, no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. E agora nós vamos ver uma matéria de duas séries especiais do Nissan GT-R que está chegando nos Estados Unidos. Acompanhe. O mais recente capítulo da saga Nissan GT-R se torna realidade com a chegada de duas novas séries de produção limitada no mercado dos Estados Unidos, completando a gama do ano, modelo 2024. Baseadas nas mudanças já anunciadas para o GT-R 2024 se abre em uma nova pestana. As séries limitadas T-Spec Takumi Edition e Skylline Edition prestam uma homenagem ao veículo de alta performance que se tornou uma lenda na gama de modelos Nissan há décadas. A série limitada T-Spec Takumi Edition do GT resta uma homenagem aos Takumi, mestres artesãos, se abre em uma nova pestana, responsáveis pela montagem manual de cada um dos motores VR38 DET que equipam a linha GT-R. Estes motores já são identificados por uma placa contendo o nome do Takumi que realizou a montagem manual, e no caso desta série especial, a placa do motor receberá uma gravação na cor vermelha em reconhecimento à dedicação do mestre que participou de sua criação, assim como a versão de acabamento padrão GT-R T-Spec 2024. A série Takumi Edition também recebe vários acréscimos vibrantes na parte mecânica, incluindo os freios de carbono cerâmica GT-R Nismo, uma versão pintada na cor dourada das rodas forjadas de 20 polegadas raiz marca registrada da Nismo, o dispositivo de controle dinâmico do veículo com preparação especial da Nismo e para-choques frontais mais largos. Lupatini, esse em provas de turismo é uma lenda também, né? E essas séries especiais nos Estados Unidos, o que vende é brincadeira, né? Veja bem, Bispo, são ícones do esporte a motor esses carros, tá? E todo mundo que gosta de carro quer ter um carro na rua que seja muito parecido ou até um carro de corrida mesmo para poder andar na rua. E é isso que a gente tem aqui com o T-Spec e o Takumi Edition. Uhum. É uma evolução tanto do Skyline quanto do GT, né? Do GT. E se eu tinha dinheiro, eu comprava as duas. Pra você ter uma ideia. Exclusivos, né? E Sim. tem as suas diferenças ali, né? Tem. Mais esportivo, famoso, Até a forma de guiar cada um dos carros é diferente, tá? Então, o que tá acontecendo assim, que eles vêm entrando com cada novidade no mercado, já está lá nos Estados Unidos e daqui a pouco está vindo já para a América do Sul, e os carros são fantásticos, o formato de dirigir, velocidade, torque, contorno de curva, sensacional, vale a pena conferir. Tá certo.
E a equipe Red Bull Racing tem o drone mais rápido do mundo. Acompanhe a matéria do nosso amigo Tarcísio Dias. Red Bull Racing, em colaboração com uma equipe holandesa de drones e o piloto de drones FPV, Ralf Rogenbirk, apresentaram um drone exclusivo, capaz de atingir impressionantes 354 km por hora para acompanhar os carros mais rápidos da Fórmula 1. Após 8 meses de intensos testes e desenvolvimentos, o Red Bull Drone One promete revolucionar a transmissão das corridas, proporcionando imagens incríveis e uma nova perspectiva aos fãs do esporte. Segundo a Red Bull, a versão atual do drone é capaz de acelerar de 100 a 300 km por hora em apenas 2 segundos, permitindo acompanhar o tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, no circuito de Silverstone, gravando imagens em 4K a 60 frames por segundo com cores de 10 bits. No mecanicaonline.com.br você confere uma matéria completa sobre essa aventura. Mas por enquanto, agora você acompanha os melhores momentos das imagens registradas pelo drone. E aí, Lupatini, o que você acha? O que você achou desse vídeo? Cara, a gente vai falar mais logo a seguir aí, já ali no Pitaco F1 da Red Bull. Cara, Red Bull é a Red Bull, tá? Não precisamos falar mais, né? Cara, pro cara pegar, até estou falando pro cara, porque assim, ó, a gente fica até impressionado com a qualidade nas coisas que a Red Bull coloca a mão. O drone não conseguia, tive a informação aqui do Regi, que o drone não conseguia acompanhar os carros de Fórmula 1 na filmagem, e eles tiveram que readequar toda a aerodinâmica do drone para ele conseguir acompanhar e atingir 354 km por hora, ou seja, ele anda na mesma velocidade do Fórmula 1. Certo. A Drone Gods, que é a empresa que fabricou, aí desenvolveu junto com a Red Bull Racing para chegar a esse parâmetro, como o Regi falou ali, que o começo estava esquentando, que é muita velocidade, eles daí transformaram para esse quesito o foguetinho, é um foguete com a hélice, né? Ao contrário. Ele não vem com a hélice em cima, como Não. todos os outros drones. Ele vem com a hélice para subir e depois engata uma hélice traseira que empurra ele para frente como um avião. Ele gira a hélice, como um Exatamente. avião. Então, é impressionante. Pessoal, 354 km por hora, dependendo da pista, ele é mais rápido que o Fórmula 1. Faz imagens sensacionais, né? Sensacionais. Aéreas da tomada de curva, saída de curva, é bem bacana, né? Sensacional. Para não corrigir a tocada dos pilotos. Vai dar um puxão de orelha lá no Verstappen, né? É verdade. Então, pessoal, a gente vai para mais um rápido intervalo e já o Pitaco F1 com Regi Silva, Rafael Lupatini e Bispo Neto. Vocês não podem perder. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV, no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet.
Salve, amigos da Velocidade! Estamos nós aqui de novo, mais um domingo com vocês. E hoje o Papo de Pista se transformou em Pitaco F1. Coluna que está aqui com a gente, né, Bispo? Com um grande amigo Regi, que manja tudo e mais um pouco. Coluna nova no programa, já está começando a... Quantos pitacos já fizemos? 3? Dois ou três? 2 ou 3 pitacos F1. Que não fala só de Fórmula 1, é claro, mas em todas as categorias internacionais, para você poder ficar mais informado do que acontece no mundo do automobilismo lá fora. Como é que tá aí a pauta hoje? Olha, a gente pode dizer que o Pitaco F1 não fala só de coisas dentro da pista. A gente vai falar do GP de Suzuka, da Fórmula 1, mas também a movimentação, toda a movimentação que está havendo fora da pista, com a dança das cadeiras e outros assuntos aí que a gente vai trazer. Né? Os bastidores. Tá certo. Eu tenho acompanhado algumas... A gente sempre tem que acompanhar, né, algumas matérias para estar informado do que está acontecendo. E a coisa na Fórmula 1 tá estranha, né? Tá esquisito. Uma hora a Red Bull fala que não quer Verstappen, outra hora Verstappen não quer Red Bull, daqui a pouco o Alonso tá na Red Bull e daqui a pouco tá o Vettel que tá aposentado de volta trabalhando. Cara, que loucura. E quer saber, vou falar minha opinião pessoal, quer saber? Não vai acontecer nada diferente. Isso é só para movimentar os bastidores. Eu acho que vai. Alguma coisa diferente vai. Não, já aconteceu, né? Sabemos que o Hamilton tá na Ferrari. Acredito que tá para acontecer. O que você acha? Só um pitaquinho aqui, já que o nome é Pitaco. O Toto Wolff disse essa semana, em entrevista, que ele tá para anunciar nos próximos dias um grande nome para substituir o Hamilton. Quando a gente fala em grande nome, a gente não pode estar falando de um piloto comum. Você citou Sebastian Vettel, 4 vezes campeão mundial, alemão, Mercedes alemã, talvez. Então, ele vai ter que cumprir com essa promessa dele aí. Um grande nome é um grande nome. Quando a gente fala de grande nome, a gente fala de Alonso, fala de Vettel. Grande nome, não pode ser um piloto comum. Eu vou falar para vocês assim, na minha opinião, Bispo, e eu também queria ouvir a tua. Diga lá. Nós temos na Fórmula 1 5 grandes nomes só, ativamente na minha cabeça. Ativos. City. Honda City? Eu cito. Vamos lá. Na minha cabeça, Hamilton, Alonso, os dois da Ferrari, Sainz e Charles Leclerc. E... Falei Alonso já? Falou. Já? Então... Verstappen, será? Né? Será? Verstappen? É que o Verstappen é fora da curva, né? Ele deixou o Verstappen de fora. Deixa eu ver. É que existem grandes nomes e existe o nome, tá? Não sei. Mas tem alguns intermediários ali que... Quem que vocês acham intermediário? Vamos lá. McLaren, né? Ah, cara, a gente foi... Norris, Nossa, Piastri, desculpa, deixei Norris de fora. O Russell, né, só que o Russell já tá na Mercedes, né? Então aumentamos de 5 para 7 já. Albon não tá nesse patamar. Valtteri já teve na Mercedes, não tá nesse patamar. É esses aí que vocês falaram mesmo. Então vamos aumentar a lista, né? 7? 7, né? Não estamos sendo egoístas. Agora vamos pegar a lista. Agora vamos pegar a lista dos 7 que você colocou e vamos escolher grandes nomes da lista dos 7. Rapaz, Vira 3. Existe um raciocínio que a gente que está no automobilismo, eu já sou um piloto de muita idade para o automobilismo, o investidor, o patrocinador, talvez não aposte suas fichas num cara de 42 anos dentro da Fórmula 1, sendo que você tem um Piastri, vamos pensar assim, que ele pode te render muito resultado a longo prazo em 20 anos. Tem que entender o que é a cabeça das equipes e dos patrocinadores para levar o Alonso. Falar que ele não tem talento e que ele não tem nível para andar com esses pilotos seria uma mentira das maiores. Porém, a corrida não é só o resultado, a corrida é o investidor, a corrida é o patrocinador, a corrida é a mídia, é o marketing. Então, não sei. Tudo que envolve, né? É tudo que envolve. Eu gostaria ainda de ver ele numa grande equipe, apesar de ele ter uma conduta, na minha concepção como piloto, que não é das melhores, né? Aquela freada lá, aquilo lá, a gente que está acostumado a estar na pista, aquilo lá é coisa criminosa. Você sabe, Lupatini, que fizeram uma
uma enquetezinha ali entre os pilotos do grid após o GP de Albert Park, lá da Austrália, e perguntaram para os pilotos se a manobra do Alonso foi desleal ou se é algo que acontece. Eu vi alguma coisa nesse sentido. E ficou meio a meio. A enquete no grid todo ficou meio a meio. É que assim, ó, Aquela questão que eu vi eles comentarem naquele dia, daquele botãozinho que o cara aperta, só acende a luz, ele não pisa no freio. O outro já se assusta e tira o pé. No turismo tem muito disso. não, né? eu faço Turismo isso, tem eu muito faço. Não vou mentir, eu faço isso, só encosto o pé no freio para acender, só que você não tira a velocidade. Entende? Não tira a velocidade. Eu tô com o pé no fundo no acelerador e tô encostando o pé lá. A questão só. ali e a reclamação do Alonso nesse sentido foi o seguinte: se você começa a exigir que um piloto, durante as, sei lá, 60 voltas de um grande prêmio, freie no mesmo lugar, recupere a energia, porque ali a gente está falando de recuperação de energia. Gears, né? Quando acaba a tua energia extra ali, que você precisa recarregar a tua bateria, automaticamente já diminui essa velocidade. O que o Alonso falou e outros pilotos deram razão para ele, é que fica um tanto quanto perigoso você começar a exigir ou marcar que um piloto freie no mesmo ponto. Um desgaste de pneu, você vai frear um pouco antes, teu pneu está desgastado. Então, assim, em todas as voltas daquela corrida, que não é a corrida em questão aqui, mas todas as voltas daquela corrida, o Alonso freava num ponto. E naquele exato momento ele freou no outro ponto, 100 metros antes. Por isso ele foi punido. Agora, se houvesse ali uma oscilação, ele freou na placa 10, dos 100, aí na outra volta ele freou na placa dos 50, na outra volta freou 100 metros antes. Se houvesse essa oscilação, não teria problema. É que foi exatamente na volta anterior ele tinha freado sempre num ponto e naquela volta ele freou antes. E se não enxergo como... Se o George Russell não tivesse capotado com o carro, ele não teria sido nem punido. Não enxergo como uma conduta, como uma boa conduta. E penso assim, ó, inocência do George Russell, tá? Porque o que acontece? Quando você está pilotando contra pilotos de renome, vou citar o nosso aqui, que a gente está aqui, é o nosso métier do dia a dia, nossas corridas aí que a gente acompanha, e a gente já sabe que está andando atrás de um piloto, não vou citar nomes aqui, mas de um piloto, qualquer piloto que seja rápido e que já tem... Você pode esperar que ele vai frear antes, você pode esperar que você vai botar do lado dele e vai dar uma atravessada e vai bater com a frente do carro na top. Tem que esperar tudo. Inocência do Russell. Porque ele não estava tão próximo para fazer uma ultrapassagem, mas ele não estava tão longe que ele conseguisse parar o carro. E era o quê? A última volta? E 100 metros de freada no Fórmula 1 antes é muita coisa. É muita coisa. Se tivesse falado assim, freou 50 metros Falta de bagagem não é, né, Regi? Não, Quanto tempo ele já está ali, né? Com certeza não. É o automático. Foi você ir seguindo um carro toda a volta, durante, sei lá, 60 e poucas voltas, aquele carro está freando num certo ponto e ele começa a crescer na tua frente bem antes do lugar onde você está. Teu cérebro programou você nas voltas anteriores para você frear. E vou falar para vocês... Saiu do conforto da concentração. Exatamente. E vou falar para vocês e para o público lá de casa, a aproximação não é o que a gente vê na TV, viu, gente? A aproximação ao vivo é muito mais rápido. É um foguete, Deixa eu falar agora uma coisa que você disse ali de o piloto mais veterano ir para uma equipe de ponta. Eu penso assim, como todo mundo já está, entre aspas, anunciando que esse vai para lá, que ele vem para cá, blá blá blá, de repente foi uma resposta para uma ação, uma reação imediata, né? Sim. Você entendeu? Que, pô, se de repente eles tiver um banco e todo mundo sentado, ele vai, vamos puxar o cara que dá o marketing necessário, né? Marketing, claro. Né? Mas é um jogo também de palavras ali. Né? Eu vi uma entrevista, uma reportagem, na verdade, dele falando que, em princípio, não sai da Jaguar. Em princípio, não sai. Só que esse princípio, chama-se princípio, Tem né? essas questões, eu gostaria depois de tocar nome por nome e dizer em que pé está, né? Mas primeiro a gente precisa falar um pouco do que aconteceu na corrida, para aí a gente chegar nesse ponto que eu quero falar, inclusive então de Hamilton e de Russell, que a gente estava falando deles aqui.
aconteceu uma coisa muito estranha durante esse GP e a gente vai tocar no assunto. Mas falando da corrida, a gente está vendo imagens ali da corrida. Ali é Japão, mais né? uma vez, Suzuki até o GP de Miami, o Ricardo teria que mostrar alguma coisa. E o que ele está mostrando, infelizmente, é isso aí. Um excelente piloto, um ótimo piloto, mas nos últimos GPs aí não vem mostrando o resultado. Mas não é fácil se sentir pressionado, né? Sim. Cara, sentar dentro do carro pressionado... Eu diria para você que dentro da RBR a gente já viu pilotos serem expulsos ali da RB, da Toro Rosso na época, durante o campeonato, sem aviso prévio, sem nada. Então ali todo mundo está acostumado com a pressão, entendeu? Entendi. E eu tenho um amigo que é aqui do Paraná, Henrique Bernot, já esteve na Fórmula 1 e tudo. Ele, Ricardo Maurício, eles passaram pelo time da Red Bull, nas categorias de base até chegar à Fórmula 1. O Henrique Bernot chegou, Ricardo Maurício não, mas essa pressão sempre teve. São garotinhos, são meninos ali de 15 anos para cima que eles sofrem essa pressão dia e noite. Alguns resistem a essa pressão e se tornam aí os Max Verstappen da vida, outros não resistem. Mas o Ricardo já passou por essa pressão diversas vezes e conseguiu sobressair, tanto que está há tantos anos aí na Fórmula 1. Mas eu acho então, que agora... No caso dele não é uma Eu acho desculpa. que agora a corda está apertando. Era nessa imagem ali. Essa imagem aqui, que acabou de passar ali, na volta 14, o Hamilton e o Russell estavam virando 1,38 e alguma coisa, sempre. Igual. Estavam virando igual. Então não havia uma aproximação do George Russell no carro, não estava ameaçando o Hamilton. O Hamilton manda essa mensagem para a Mercedes. A Mercedes espera quase uma volta ali para responder, aí fala, tá bom, pode passar. Na volta que ele deixa o Russell passar, ele meio que quase que para o carro, ele vira 1,41 e alguma coisa. Nossa. E dá passagem para o Russell na parte sinuosa da pista, não é na reta, não é um ponto ali que abre o DRS. Ele quase para o carro e dá passagem para o Russell. Só que depois disso, ele mantém o mesmo ritmo do Russell, o que prova que o carro dele não estava pior que o do Russell. Sim. Inclusive, se você pegar o volta a volta, a volta mais rápida de cada piloto, a volta mais rápida entre o Russell e o Hamilton foi do Hamilton e meteu quase 6 décimos no Russell. Então o carro dele continua rendendo e ele meio que joga a toalha, desiste. Aí eu pediria que o João ali, o nosso produtor, colocasse na tela aquela foto ali que aparece as duas Mercedes, uma foto que é do Instagram da Mercedes, tá? E ali no Instagram oficial da Mercedes, na segunda-feira, a Mercedes coloca essa foto aí. Que mais ou menos significa o seguinte, tá? Se você não me ama guiando esse carro ali, o carro da esquerda da imagem, se você não me ama guiando esse carro, né, você não merece guiar esse carro. Ou seja, se você não me ama andando num carro ruim, que é o carro dessa temporada, o carro cinza, você não merece ter um carro campeão comigo. Entendeu? Polêmico. Ou seja, um recadinho bom, né? Um recado imagine que eles deram aí, quantos títulos deram para o Hamilton. Né? Deram 6 títulos para o Hamilton. Entendeu? E hoje o Hamilton joga a toalha, entrega, porque o que acontece se você não tem um carro para ganhar uma corrida, você tem que marcar pontos, a tua equipe tem que pontuar bem, porque ela está disputando um campeonato de construtores. Pô. E se um desses pilotos joga a toalha, é pior para a equipe no campeonato de pilotos. Então, o que vem acontecendo dentro da Mercedes? Primeiro, o Hamilton não deveria ter tornado público, nem ele nem a Ferrari deveriam ter tornado público antes do início da temporada que ele estaria deixando a equipe Mercedes. Da parte do Hamilton, pode ficar ali uma situação desconfortável, porque é natural, Bispo, em todas as equipes, se eu não tenho mais um contrato com a equipe para o ano que vem, eu deixo de participar de algumas reuniões, eu vou sendo colocado de lado, mas naturalmente, você
tem alguns segredos, tem alguns desenvolvimentos ali Que você já não vai que compartilhar. nas reuniões você não vai compartilhar. É. Até porque você tem um contrato para o ano seguinte, mas você já pertence ao outro time. Sabe-se que você não vai estar ali. Então não todo soma mais, né? todo projeto para o ano seguinte você passa a não participar mais disso. Entendeu? E o Hamilton já não foi ouvido nos anos de 2022, 2023, quando ele começou a dar palpite nesse modelo de carro aí, que a Mercedes realmente errou nesse modelo. Então ele já tentava se colocar como um piloto heptacampeão que é e dar os palpites dele ali, os pitacos dele, né? E a equipe não ouvia. A equipe não ouvia. E a partir de agora ouve menos ainda, né? Mas me diga uma coisa, de repente o que está acontecendo nos bastidores não fez com que ele tivesse essa reação durante a corrida? É aí que eu quero chegar, com certeza. Nesse ponto. O Hamilton ele está sendo colocado de lado na equipe e ele, isso é um recado claro que ele parou de brigar pela equipe nesse ano. Ele desistiu de lutar. Aí a minha Piloto pergunta... desse padrão, mesmo com um carro não tão bom, ele vai brigar. O padrão dele é de brigar ali entre os 4, 5 primeiros. Sempre. Alonso, vamos falar do Alonso. O Alonso, qualquer carro que o Alonso pegue, ele quer pontuar o máximo possível. Aí a minha pergunta para vocês aqui, a minha provocação para vocês aqui agora. Vocês são o Toto Wolff, o chefe de equipe lá da Mercedes. Tem um piloto que está jogando a toalha, né? Tá fora. Eu tirava já. Essa seria a minha pergunta. E você, Bispo? Eu acho que pela história tirar já não vai acontecer. Mas a próxima temporada eu acho que ele não emplaca. Ele mas é que ele já está na Ferrari. Aí é uma questão de raciocínio lógico. Veja bem, é lógico que envolve uma multa milionária, tudo isso. Sim. Mas assim, ó, primeiro... Mas não estamos falando de um iniciante, se eu pensar assim, mas se eu pensar com a cabeça campeonato, sou chefe da equipe e eu quero chegar o melhor possível no Mundial de Construtores. Vale muita grana. Tá. Uma posição a mais ou a menos no Mundial de Construtores vale muita grana. Mas eu penso assim, a cláusula, eu faria um balanço, rescindir o contrato e pagar a multa e mandar embora, tá? O que eu vou ganhar no ano e quem colocaria para substituir, para pontuar. Tem porque tudo assim, isso, ó, né, meu amigo? Sim, porque o que acontece? O nível de piloto que ele é um heptacampeão, não precisamos falar nada. Mas eu estragaria o trabalho da Ferrari o ano que vem. Porque se eu aposento ele, dou umas férias para ele, né? Mandei embora, ele não vai ter onde... Na metade do ano, ele não tem fisicamente. Dou umas férias para ele. Esse ano ele não vai guiar. Se eu tirar ele da equipe, esse ano ele não guia. Certo? Eu já mando ele estragado para a Ferrari, eu já estou pensando no campeonato lá na frente. Pode ser. E é fair play. É uma linha de pensamento. Não é? E é fair play. E trago um cara, vamos lá, vamos pensar, o próprio Vettel. Quem que é o piloto de teste? O piloto de teste, ou sei lá, não é? Para complementar a temporada tem que ser o piloto de teste. E aí você citou o Vettel, e eu queria trazer esse lance do Hamilton aqui. Primeiro, porque eu também demitiria o Hamilton sumariamente. O piloto que eu estivesse pensando seria só para o ano seguinte, para a vaga do Hamilton. Então eu traria o que eu tivesse de melhor ali, inclusive Albon, que está sofrendo na Williams e que a Mercedes fornece motor para a Williams e pode trazer qualquer piloto desse. Novato daí para entrar na Williams. Faz uma proposta para o Hamilton para terminar, para o Albon, para terminar o campeonato no lugar do Hamilton, ele vem correndo. Enfim. E aí começa a se movimentar toda essa dança das cadeiras. Por quê? Como eu disse, Toto Wolff prometeu um grande nome para a Mercedes no lugar do Hamilton. Toto Wolff já teve conversas até com o Verstappen. Agora, todo aquele turbilhão ali dentro da RBR, das questões lá do Christian Horner, tudo isso deu uma acalmada, a poeira baixou, assentou, mas Toto Wolff teve conversas com o pai do Verstappen. Verstappen é um grande nome. Se ele, e aí vem uma declaração que o Alonso também deu essa semana, se o Verstappen sai de uma RBR para ir para uma Mercedes, é um passo gigantesco para trás que ele está dando na carreira dele. Não creio que seja ele. O Alonso essa semana, e aí a gente pode riscar o Alonso também, falou que nas condições que a Mercedes está
a Mercedes está pior do que a Aston Martin. Então não seria um carro que ele estaria no ano que vem, se a Mercedes tivesse nessas condições. O ano que vem não seria um carro que o Alonso estaria. Então vamos deixar o Alonso na Aston Martin por conta disso e vamos deixar o Verstappen na RBR por conta de que ele quer continuar ganhando títulos e a Mercedes não é o carro no momento. Trazer um Vettel aposentado há 2 anos seria uma opção para a Mercedes e seria um grande nome? Essa é a minha pergunta para finalizar. Eu tô fora. Parou. Quando fizeram isso com o Schumacher, o resultado foi explícito. Mas quantos anos parou o Alonso? Tá? Alonso não ficou parado, cara. Cara, ficou. Alonso não ficou parado. Não, ele ficou fora da Fórmula 1, não parado. Alonso andou de Fórmula Indy, andou na Wiki. Andou bem nas 500 milhas e ganhou 24 horas de Le Mans. Não, ele tem tríplice coroa. O Alonso não ficou parado. Agora o cara quando sai, que nem o Schumacher saiu, aposentou, que nem o Vettel, aposentou, tá andando lá numa categoriazinha lá, porque o cara ama automobilismo, não quer parar de correr. Mas não está envolvido com veículos com alta potência e alta velocidade. O Sebastian Vettel se aposentou nos carros no regulamento anterior, então esse novo regulamento aí de... A adaptação teria que ser maior, né? Exatamente, não exatamente. É assim Esses carros com efeito solo, ele não andou ainda. Eu vou falar que até o Alonso levou um tempo quando retornou para se ajustar, porque mesmo andando de Fórmula Indy não é igual. Não é igual. Então, eu não pegaria. Eu acho assim que está tudo muito quieto sobre um cidadão que está lá dentro, que ninguém fala muito, chamado Charles Leclerc, tá? Que não está contente com a Ferrari, a gente sabe disso, porque o Carlos Sainz é mais piloto de corrida do que ele é melhor de treino, mas na corrida o Carlos Sainz está melhor e está mostrando isso, já mostrou ano passado. Então, ninguém fala nada no cara. É um ponto interessante. É o único que ninguém fala, né? É um ponto interessante porque... Sainz não permanece na Ferrari, o Hamilton como companheiro de equipe dele, ele sabe que deve ter alguma preferência dentro da equipe, porque vai ser a contratação que a Ferrari quer que leve a ter um campeonato de pilotos, né? O que a Ferrari está fazendo é o que ela fez... Você O que deu ela uma fez... ótima opinião aí. Agora até eu comecei a pensar nisso, que eu não havia pensado nisso. Mas o que a Ferrari está fazendo é o que ela fez nos anos anteriores, tá? Hoje, para a Ferrari, o Hamilton vem a ser a mesma coisa que era o Schumacher, tá? Ele vai ter 70% da equipe trabalhando para ele vai escolher o companheiro de equipe dele. Não vejo o Charles Leclerc como um cara que aceite ser segundo piloto. Não vejo. Mas eu também não vi o Rubinho, com todo o respeito e carinho que eu tenho por ele. Eu também não vi o Rubinho como segundo piloto. O Leclerc ele tem contrato até 2027. Ou final de 2026 ou final de 2027. Para uma equipe com o capital que a Mercedes tem, pagar uma multa contratual aí... Não... Paga e leva. Sabe por quê? E olha, resolveria um grande problema da Ferrari, porque se o Leclerc sai da Ferrari, aí a Ferrari mantém o Sainz, que está dando mais resultado, como companheiro de equipe do Hamilton, e o Sainz aceita. O Sainz é um tipo de piloto que aceita o local onde ele está. E o Leclerc na Mercedes. Porque o que eu entendo? Por que não? O que eu entendo? Esse jogo de equipe, o piloto também tem que ser melindroso, porque assim, ó, já é difícil você disputar na pista com os pilotos. E você entrar numa equipe que você já tem que começar a disputa dentro do box. O que eu quero dizer com disputa dentro do box? O melhor bico, o melhor isso, o melhor aquilo, é Hamilton. E tem um detalhe. Preferência de estratégia, sim, blá, blá, blá. E tem um detalhe, sabe quem é que vai testar para ele? O segundo piloto. Isso que dá mais raiva, que eu ficava chateado que o Rubinho ia lá, acertava, ajeitava, ficava bala o carro. E aí o Rubens gostava de fazer. Não é que gostava, cara, é uma questão financeira, uma questão. É uma séria questão. Contrato, o cara não gosta, ninguém gosta de ser segundo piloto, meu. Não, segundo piloto não. Ninguém gosta. Ele gostava, o Rubens gostava de testar principalmente pneu. Aí quando o pneu que o Rubens falava, esse é o bom, eles davam pro Schumacher. Aí o que ele começou a fazer... Ele foi malandro, eu vi no podcast. Ele começou a falar, não, aquele é o bom. Aí davam aquele pro Schumacher e o bom ficava pra ele. Mas mesmo assim, coitado, vivendo cara, e aprendendo. Sim, mesmo assim, coitado, o que ele ia fazer? O cara manda, deixa ele passar, tem que deixar.
Então, e o pessoal de casa não entende que, infelizmente, isso às vezes acontece em cláusula contratual. Se não deixar passar, tá na rua. É. E é o trabalho do É o piloto. funcionário, né? É um funcionário. Então, essa estratégia de repente, o Charles Leclerc tá saindo, que tá muito quieto, tá? E talvez seja uma jogada muito inteligente da parte dele. Eu não ficaria. Eu não ficaria. Eu não. Ele já deve estar pensando disputar, isso, né? claro, você disputar com um cara que já chega com toda a preferência, você já perdeu lá dentro do box. Só que todo mundo que tivesse transferindo, que aceitar ir para a Mercedes, mesmo no caso de um piloto vindo da aposentadoria, no caso do Vettel, eu teria que pensar duas vezes, porque a Mercedes está numa condição difícil e ela vai permanecer nessa condição difícil mais um ano, o ano de 2025 inteiro. Por quê? Porque não vai poder carro mexer não no muda? carro? O carro não muda. Aí Ah, vem não vai poder mexer no carro? uma grande mudança de regulamento para 2026. Aí tem a entrada da Audi, que a gente vai falar nos próximos programas, né, Bispo? Isso. Uma modificação, uma mudança grande de regulamento, né? A última que a gente teve foi essa de 2022, que são esses carros vigentes, e vão até 2025 sem mudança. Então, quem entrar numa equipe nova agora, como a Mercedes, na situação que a Mercedes está, sabe que vai sofrer 2025 inteiro para colher frutos, talvez, em Eles 2026. podem querer melhorar o que tem, mas eles não podem fazer um outro carro. Mas não pode... Isso que eu ia perguntar, apêndice aerodinâmico, porque assim, ó, todas essas coisas, parte da aerodinâmica, você consegue melhorar muito um carro, sem mexer em mecânica. Só tem que com ver apêndice aerodinâmico, o que regulamento, permite ou né? não? Eles podem mexer em alguma coisa para tentar Muito melhorar pouco, o carro? Muito pouco. Muito pouco. Então é um jogo difícil, né, pessoal? É difícil. É um jogo difícil, mas a polêmica tá aí, pessoal, para vocês também pensarem e ver que existe uma série de possibilidades ali dentro da Fórmula 1. No próximo Pitaco F1, a gente vai falar da entrada da Audi, pessoal. É uma entrada que vem para balançar também o mercado do Fórmula 1, o mercado automobilístico na categoria, porque tem um potencial enorme para ser uma das maiores equipes do mundo, disputando lá com Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes. Tem muito potencial, então isso vai ficar cada vez mais se tornando mais interessante para a gente aqui e levar esse assunto para vocês. Porém, hoje... Já deu nosso tempo. Então, Pitaco F1 volta no Papo de Pista da semana que vem para falar sobre a Audi e a gente conta com a presença de vocês. Valeu, pessoal! O programa Automania tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes.